Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem. Bem-vindo, bem-vinda a este templo sonoro onde nós celebramos a arte de ser alma. Então vem comigo nessa celebração, nessa jornada. Eu não sei o que você está fazendo, mas pega aí o seu suco, o seu café, o seu chá, enfim, e vem comigo. Como sempre, eu estou aqui na minha caminhada rotineira, matinal, no meu local preferido, aqui no meu cenário preferido. Então você vai ouvir vários sons, os sons dos pássaros, dos carros passando, enfim, da vida acontecendo. E eu gosto que seja assim. Então vamos lá. Ainda continuando, né, no podcast anterior que eu estava falando sobre o julgamento, né, me veio uma outra percepção, né, de várias possíveis, porque todos os assuntos eles são inesgotáveis, né, eles podem ser abordados de diversas formas, em diversas camadas, sob diversos olhares, e isso é muito bacana, muito interessante. Eu quero dar prosseguimento nessa questão do julgamento nosso e dos outros, né? A questão da opinião também nossa e dos outros, e trazer mais uma percepção, mais um ponto de vista que veio aqui para a gente agregar e que pode talvez trazer uma elucidação de alguma coisa, expandir e ser uma contribuição. Então o que me veio aqui sobre essa questão? Eu falei que ia ter barulho, mas enfim, vamos lá porque é a vida acontecendo. Me veio sobre a questão da opinião, quando a gente se importa, né, com a opinião, com o julgamento do outro, é quando a gente acaba de alguma forma entregando o nosso eixo, né, para o olhar do outro. E, e aí nesse momento você faz a transferência do observador da sua realidade para fora de você, né? Então diz-se que o observador cria a realidade, correto? É o que é divulgado por aí dentro da questão da mecânica da consciência, né? E nessa mecânica da consciência existe um princípio fundamental, que a realidade se colapsa a partir de quem observa. Então, se você deixa que o olhar do outro se torne o eixo, energeticamente o que acontece é o outro vira a referência, o outro vira o parâmetro, o outro vira o espelho primário, o ponto fixo e o colapsador da sua realidade, da sua linha do tempo. Então, neste momento, não é mais você que está emitindo, é ele. Você está absorvendo, né? E é por isso que a vibração do outro, nesse momento, né, ela acaba substituindo a sua, quando você se importa, né? Aquela coisa de, mas o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? Como que eles vão me julgar? Né? Via de regra, a gente sempre pensa que o outro vai achar o pior de nós, né? Então, nesse momento, a vibração do outro substitui a sua quando você dá essa importância. E isso gera realidades que você não quer, né? Então, às vezes, é este o porquê de, às vezes, a vida parecer fora do trilho. O porquê de atrair situações que não condizem com a verdade interna. Porque nesse estado, você não está emitindo a sua assinatura vibracional. Você está lendo o campo do outro. E a sua realidade se reorganiza em função da consciência dele. O que significa que você começa a viver a realidade que ele, que o outro acredita que você deve viver, e não a sua. E isso energeticamente é perfeito, porque o universo ele não erra, ele só responde ao observador dominante, né?
E se você deixa o outro observar por você, o universo responde ao outro, né? E isso cria sofrimento, porque o outro tem crenças, paradigmas, filtros, feridas, né? O outro tem uma verdade própria que não é a sua. Ele tem um trauma, uma história própria que não é a sua. Ele tem limitações próprias que não são as suas, né? O outro tem todo um mundo interno que não corresponde ao seu, né? E então, o que acontece? Você vive as expectativas dele, os medos dele, julgamento, as projeções, as faltas, as distorções, as limitações e as inseguranças dele, do outro, né? E a sua vida fica parecida com a dele, com a consciência dele e não com a sua, né? Então, é muito interessante perceber isso, né? Então, o colapso da realidade, né, como se diz, exige que você seja o observador primário. E quando você assume o posto novamente, o campo diz algo como: agora é a consciência dele ou dela que define. E nesse instante, a realidade antiga começa a se desfazer e a energia retorna ao seu centro. E a sua vibração, a sua assinatura vibracional é que volta a dominar. E o plano físico começa a se reorganizar em função da sua verdade. O fluxo volta a obedecer à sua vibração original, né? Então, e outra coisa que é muito importante a gente perceber também é que o medo do julgamento é a porta por onde o outro entra como observador, né? O medo do julgamento é um portal energético que dá autoridade ao outro sobre o seu campo. Porque quando você teme ser julgado, ser julgada, você assume implicitamente que o olhar do outro tem mais poder que o seu e que o que ele vê é mais, entre aspas, verdade do que o que você sente. Energeticamente, isso é uma assinatura de submissão vibracional. Não submissão emocional, é submissão de colapso. É como se você dissesse algo assim: eu permito que a sua percepção tenha prioridade sobre a minha, né? Então, quando você entende isso, né, você percebe as coisas dessa forma, esse portal é fechado. E isso é muito interessante de perceber essa reconfiguração do campo, né? E quando você retoma a autoria da observação, o outro perde poder, né? Então você provavelmente sente mais estabilidade, você se sente mais em paz, mais no seu eixo, com mais clareza, né? E isso é soberania, isso é independência vibracional, isso é maturidade espiritual, isso é autoridade energética, né? E preocupar-se com o julgamento do outro é uma forma inconsciente de entregar a sua linha de tempo a ele, né? E deixar que o olhar do outro colapse a sua realidade é o mecanismo que desmonta a sua manifestação, né? Mas quando você recupera o seu eixo, agora a sua realidade volta a responder a você, né? Então é interessante isso daqui também, né? Que sobre a opinião do outro, né? Esse movimento de não deixar que o olhar do outro determine a sua realidade, para você viver de acordo com a sua verdade, né? Porque a opinião do outro é um reflexo de quem ele é naquele momento. Ela é a interpretação da realidade dele e não a sua. E ele tem o direito de opinar sobre o que for, porque ele é soberano no campo dele. Mas a grande questão é que quando você permite que a opinião dele atue sobre a sua vida, você dá a soberania do seu campo ao outro. Você deixa que ele se torne o observador da realidade, né? E
você, como eu disse, se você se importa demais com o que o outro pensa e diz, o que você está fazendo sem querer, sem perceber, é colocar essa pessoa no papel de criador da sua realidade. E a partir disso, a sua caminhada passa a ser guiada pela necessidade de corresponder a algo externo. E olha que coisa linda. Só para vocês saberem que não dá para ver aqui, mas um amiguinho veio me visitar aqui, um gatinho, tá aqui no meu colo. Uma delícia essa sensação. Gosto disso. Então é importante a gente perceber isso, né? Esse poder interno que começa a moldar a realidade e fazer com que você retome esse poder, né? E materialize aquilo que você deseja, né? Então a grande lição é que você pode respeitar a opinião do outro sem se identificar com ela, né? E quando você se percebe, né, como soberano no seu campo, a opinião do outro se torna uma informação que pode ser útil ou não, mas não um peso, uma prisão, né? Você honra a soberania do outro porque ele tem o direito ao seu julgamento, à sua opinião, porque ele é soberano dentro do campo dele. Mas entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, quando você consegue ter a distância necessária para não se prender na opinião alheia, isso significa que você emite a sua vibração de forma pura. A sua energia vibracional se torna uma frequência imbatível, que não vai se curvar às ilusões externas. Você não tem que provar nada, você não tem que agradar ninguém, porque a única coisa que você faz é emitir a sua própria verdade. E a partir disso, o campo ao seu redor começa a se alinhar de maneira automática, né? Então, experimentar isso, né, é a transição de percepção da realidade, porque antes era a gente via, né, você via o mundo como algo externo a ser validado, com você buscando a aprovação do outro. E agora, a partir desse entendimento, né, você percebe que o único campo de aprovação que importa é o seu próprio. E a partir daí você cria a sua realidade. E não há mais dúvida, não há mais necessidade de explicar ou de justificar a sua jornada. Você simplesmente é, né? Então a verdade do campo primordial é que somente você pode criar a sua própria realidade, e essa é a grande chave para que você viva aquilo que realmente é importante e essencial para você, para a sua alma, para o seu eu superior. Então essa é uma percepção que me veio e que eu quis compartilhar aqui, né, de uma outra forma de entender também a questão do julgamento, essa questão o quanto isso pode influenciar ou não, né, como espelho da consciência, e o quanto isso influencia na nossa vivência, na nossa realidade, a importância dessa percepção. Então eu quis dividir isso aqui com você, porque pode ser que faça sentido, que vire alguma chave de alguma coisa e talvez seja algo que alguém aí estivesse precisando para se entender melhor e tomar decisões mais coerentes com a própria verdade, com a própria alma. Então, se você se identificou, se você chegou até aqui comigo, eu agradeço pela sua companhia. Se você se identificou de alguma forma, é porque a sua alma se reconhece também nessa vivência, nesse processo, nessa arte de ser alma aqui nesse planeta. E eu me sinto profundamente grata e honrada de dividir esse tempo e espaço com você aqui, de alguma forma. E é isso. Muito obrigada
pela sua companhia até aqui e a gente se fala na próxima. Planeta Terra, século XXI.